Olá, família, evangelizar nossa missão. Olá, povo amado, formado e desejado no coração de Deus. Sou eu, o seu irmão em Cristo Jesus, o Toninho Gomes, e nós estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já vamos acolhendo o Espírito Santo, dizendo: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 7 de abril. O evangelho de hoje se encontra no livro de Lucas 24, do 13 ao 35, e é a oitava da Páscoa, e também o evangelho da liturgia diária. Queridos irmãos, nós já vamos acolher a todos que nos ouvem no Brasil e no exterior, nossos irmãos do WhatsApp, do Instagram, Telegram, do YouTube, na página Evangelizar Nossa Missão, e pelas rádios parceiras desse projeto evangelizador. Sintam-se todos acolhidos na paz do Senhor Jesus. Queridos, e é com essa paz que nós vamos partilhar a palavra de hoje. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns de nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para encontrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles.
Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor, nós te louvamos, te adoramos e te glorificamos por essa palavra de hoje. Te louvamos pelo ar que nós respiramos, pelo sol que nos aquece, pela água que não falta, Senhor, pelo alimento que não falta na nossa mesa, pelo dom da vida, pela oportunidade de amanhecer, de colocar a planta dos pés ao chão e de escrever uma nova história. Deus é o Senhor zelando de cada um de nós. Queridos irmãos em Cristo Jesus, esse evangelho de hoje, ele está muito presente no nosso dia a dia. Quantas vezes nós somos como esses discípulos de Emaús, que não percebemos a presença de Jesus caminhando conosco. E é notável que nós não percebemos diante da postura nossa no nosso dia a dia. Nós não entendemos que Ele está caminhando comigo e com você. Somos como esses discípulos de Emaús. Jesus caminha. Os dois discípulos há uma experiência profunda de sua presença como ressuscitado, vivo no meio da comunidade. Ao olhar para a realidade da violência, precisa ser iluminada pela Escritura. Nós precisamos trazer a palavra de Deus para iluminar o nosso dia a dia. Nós precisamos enxergar Jesus no partir do pão. Nós precisamos enxergar Jesus no fracionamento do pão, no altar. E que agora nós temos Jesus dentro de nós, na Eucaristia. É preciso que nós pedimos Jesus, que abriu as áreas de entendimento desses discípulos de Emaús, que Ele possa vir abrindo as nossas áreas de entendimento para que nós possamos enxergar Ele na Eucaristia, para que nós possamos percebê-lo andando junto conosco, para que nós possamos notar Jesus, enxergar Jesus no irmão que anda lado a lado conosco. Que hoje o Espírito Santo de Deus possa vir sobre cada um de nós e que a Virgem Maria possa interceder diante do Espírito Santo para que nós possamos enxergar o seu Filho Jesus caminhando conosco. Amém? Que a paz do Senhor esteja conosco nessa ressurreição, nessa Páscoa, que nós possamos, iluminado pelo Espírito, ressuscitar também na presença do Senhor Jesus. Mudar o nosso comportamento cotidiano para que o Senhor possa caminhar junto conosco e nós percebê-lo andando conosco. Amém? Paz e bem.